No capítulo 5 do Evangelho de Lucas, há uma história bastante interessante sobre Jesus e as pessoas que estavam próximas dele. O texto diz o seguinte: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar. Essa história é interessante porque mostra uma realidade que é muito comum, não só a Simão aqui, mas a minha vida e a sua vida também, que é a realidade daquele momento em que nós precisamos decidir entre o que os nossos olhos veem, entre o que nós conhecemos até aquele momento e entre a fé, entre a palavra de Deus. Qual era a situação aqui? Simão, pescador, havia pescado a noite inteira e não havia pescado nada, não havia pegado nada. Mas naquele momento existe uma palavra de Deus, uma palavra de Jesus para Simão, que ele lançasse a rede novamente num determinado local. E aí o conflito se inicia dentro de cada um de nós. Eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho experiência nisso, os meus olhos estão vendo que a maré não está para peixe, eu sei que o momento não é propício para isso, mas existe uma palavra de Deus, existe uma direção do Senhor. E esse é o momento em que o que eu vejo e a palavra de Deus entram em conflito. E é essa decisão que faz toda a diferença no dia a dia da minha vida. Essa história existe para nos alertar sobre a importância de crermos na palavra de Deus. Mais do que isso, sobre a importância que essa palavra pode ter na nossa vida diretamente, não só num momento espiritual, não só numa realidade espiritual, mas também no dia a dia da nossa vida. É interessante aqui que Simão diz o seguinte: Mestre, nós tentamos a noite inteira. Em outras palavras, ele está dizendo: Jesus, eu sei que nós tentamos a noite toda e que o dia não é propício para a pescaria. Mas como é o Senhor que está dizendo e eu creio na tua palavra, eu vou fazer. Simão escolheu obedecer e a obediência de Simão trouxe a ele a recompensa. Eles lançaram a rede veio cheia de peixes. E é interessante que o texto diz que eram tantos peixes que eles precisaram de ajuda para conseguir trazer esses peixes para os barcos. É interessante que a nossa obediência afeta não só a nossa vida, mas afeta também as pessoas que estão à nossa volta, de forma positiva ou negativa. A sua família é afetada pela maneira como você crê. Por isso, creia em Jesus, creia na sua palavra, mesmo quando os teus olhos mostram outra coisa, creia na palavra viva de Deus e você e a sua família serão abençoados. Que Deus te abençoe, tenha uma ótima semana e até a próxima.